Hoje eu tenho 28 anos e eu sofri abuso quando eu tinha em torno de 7 a 8 anos de idade. Eu fui adotada com 15 dias de vida e minha família achava que eu deveria conviver com minha família biológica. Então minha mãe adotiva sempre me deixava na casa do meu pai biológico para que ela fosse fazer algumas coisas dela e para que eu convivesse melhor com as minhas irmãs. Um dia meu pai biológico retirou minha roupa e começou a se esfregar em mim. Ele disse que eu ia tomar banho e eu comecei a chorar. Aquilo não parecia ser normal para mim. Eu comecei a chorar e a minha irmã, que tinha na época em torno de 5 a 6 anos, deu uma mordida nele e eu saí correndo pela porta, nua pela rua, chorando. Para que relatos como este não se repitam, a troca de informações entre profissionais de diferentes áreas é fundamental. Um dos palestrantes foi o Alex. Alex, conta para o pessoal de casa qual foi o tema abordado durante esta tarde. Eu falei sobre a questão da revitimização quando, em alguns casos de violência contra a criança, principalmente, essa criança é submetida a um processo de investigação, de inquirição, né, e acontece o fenômeno chamado revitimização. A revitimização, na verdade, assim, a gente tem que entender a vitimização, né, a criança se torna vítima de uma violência. Pode ser uma violência física, uma violência sexual ou psicológica. No caso, a violência verbal, que o pessoal tanto fala. No caso do próprio bullying, por exemplo, né? Mas aqui tratando especificamente da violência sexual, né? Essa criança que já foi vítima desse processo tem que passar por um processo de dar o seu depoimento e neste processo ela acaba tendo que rememorar, contar o que aconteceu e aí puxa pela memória questões como os afetos, as emoções, as imagens, o que ouviu, o que sentiu e ali acaba revivendo e o fato de reviver traz aquela situação de violência com uma força bastante importante e que acaba revitimando aquela criança nessa situação. Alex deixa claro que é possível ouvir a vítima de maneira acolhedora, algo que depende de profissionais treinados para esse tipo de situação. Claro que a revitimização é um fenômeno e se o processo for conduzido por um profissional competente, que saiba evitar as situações delicadas, que saiba promover um diálogo onde a criança, de uma maneira um pouco mais tranquila, possa colocar suas questões, essa revitimização não acontecerá, pelo menos terá um efeito muito mais tênue, né? E a violência, esta violência da revitimização deixa de acontecer, inclusive podendo ser tratada conjuntamente, né, ao processo de averiguação, de investigação. Nós geramos debate. Nós produzimos debate, nós produzimos ações que suscitam a nível de opinião pública a busca num processo constante e permanente de informações. O que nós criamos hoje aqui em Balneário Camboriú era aquilo que já existe. Existe uma rede formatada em Balneário Camboriú de ações públicas
particulares no que diz respeito ao atendimento e às políticas públicas destinadas à criança e ao adolescente. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Stop. A poesia parou. Ou foi a humanidade? A suspeita é fundamental, né? Então, talvez o primeiro momento seja um momento de avaliação do comportamento da criança. Então, aquela criança que muda subitamente seu comportamento, né? Seja ela no comportamento dentro da escola, seja ela no comportamento dentro das suas casas. Então, o que eu considero assim mais importante é realmente estar atento até mesmo a essas questões, porque muitas vezes é imperceptível dentro da família e a escola percebe uma mudança de humor, né? Então, se caso isso acontecer, eu acho que isso devemos procurar não só atenção dentro da escola, então psicólogo da escola que possa de repente dar uma orientação, até mesmo ir no consultório médico e fazer uma avaliação com um colega. De repente o médico pode perceber ou ter uma percepção diferente daquilo que a família está vendo, né? Então eu acho que esse é o primeiro caminho. Uma vez que foi realmente levantada uma suspeita mais forte, aí eu acho que a questão jurídica, e aí entra conselho tutelar, entra polícia, e aí sim essas medidas devem ser tomadas. Tudo na vida, o melhor caminho é o diálogo. E é dentro de casa que esse diálogo vai justamente garantir a proteção. Porque é na criança sentir, no pai e na mãe, essa capacidade protetiva é justamente sentir abertura para contar o que acontece na escola, o que acontece numa aula de artes marciais, numa aula de natação, enfim, nos diferentes espaços que ela convive. Eu acredito que quanto mais abertura ao diálogo tiver dentro de casa, maior é a possibilidade de identificar alguma violência vivida dentro ou fora do contexto. A mãe é uma figura que tem um potencial protetivo enorme, porque a gente sabe que, não generalizando, mas em muitos casos a violência ela é intrafamiliar, ela é incestuosa pelo padrasto ou pelo pai, e é nesse contexto que a mãe se torna um fator protetivo em potencial. Se a criança confia na mãe, o adolescente confia na mãe e tem abertura ao diálogo, é aí que a proteção inicia. O medo, ele passa. A vergonha também passa. Mas, por favor, fale. Porque tem pessoas que podem ajudar. A gente geralmente não fala porque a gente acha que ninguém pode fazer nada. Que vão te apontar, que vão te condenar, que vão achar que foi uma coisa que tu fez porque tu quis fazer. Então, assim, faça alguma coisa contra os covardes que fazem isso. O Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil foi criado para que mais pessoas enfrentem o problema e saibam onde buscar ajuda. O CRES é um equipamento de assistência social especializado no atendimento a vítimas de violência sexual. Principalmente era crianças e adolescentes. Hoje nós fazemos o atendimento a todas as violações de direitos. E hoje é o dia 24, que é uma data estadual estabelecida por lei, que vem atuar no âmbito preventivo. Mas nós temos percebido, e por isso que estamos juntos com esse grupo do protocolo atendimento a vítimas, que além de trabalhar a violência ou a prevenção primária da violência, nós temos que atuar também na terciária, que é quando a violência já ocorreu, e que são as situações que a gente recebe hoje no CREAS para atendimento. Então, para atendimento no CREAS, muito embora o atendimento seja psicossocial, nós precisamos contar com a saúde, com a justiça, e todas essas organizações elas têm que estar integradas, engajadas e com uma linguagem uníssona. Hoje eu tenho 18 anos e quando começou os abusos sexuais eu tinha 6 anos, dos 6 aos 14. Foi com meu padrasto, ele passava a mão em mim
Ele, na frente das pessoas, ele não gostava que eu saísse pra rua, ele não gostava que eu falasse de guris. Eu não podia brincar, eu não podia dormir na casa de amigos, eu não saía pra rua, eu estava sempre perto dele. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Stop. A poesia parou. Ou foi a humanidade? Stop nada. A menina sente e segue, com métrica, rima, graça e vida. Você que se sensibilizou com o tema deste BC Comunidade é nosso convidado para prestar mais atenção ao que acontece à sua volta, dentro de sua casa. Em caso de suspeita ou para mais informações, basta discar para o número 100. A ligação pode ser feita de qualquer região do Brasil.